Eu já carimbei meu passaporte muitas vezes, mas a verdade é que as viagens mais importantes que eu fiz não foram de um país para outro, foram de dentro para fora. Durante os meus 3 intercâmbios, eu não aprendi só uma nova língua, só sobre novas culturas, mas eu aprendi muito sobre a bondade humana, sobre o peso das nossas escolhas e principalmente sobre a rapidez do tempo. Cada uma dessas experiências foi como trocar uma lente e não é que o mundo mudou, mas a minha forma de ver o mundo mudou. Nesse vídeo eu quero abrir o meu diário de bordo com você e compartilhar as lições mais valiosas que esses 3 embarques me proporcionaram. Lições que mudaram muito a minha visão sobre dinheiro, sobre pessoas e sobre liberdade de não estar presa ao CEP onde eu nasci. O que eu vou te contar nesse vídeo pode ser o empurrãozinho que faltava para você decidir escolher a sua própria fronteira. Deixa eu te contar a primeira e uma das mais poderosas lições que eu aprendi. Escolher significa perder. Geralmente as pessoas pensam em escolhas como uma forma de você ganhar algo, como uma forma de você abraçar algo, mas a primeira coisa que eu tive que entender quando eu escolhi fazer intercâmbio é que escolher tem muito mais a ver com o que você vai abrir mão, com as renúncias que você vai ter que fazer, do que sobre o que você vai ganhar. Não dá para abraçar o mundo, abraçar coisas novas, se a gente estiver com os braços cheios de coisas do passado. Então toda vez que você diz sim para um sonho, você está dizendo não para sua zona de conforto. Você está perdendo, você está abrindo mão de algo e tá tudo bem. Toda escolha gera uma renúncia. O mais importante de tudo é você ter muita clareza de quais são as coisas que você vai ter que renunciar. Você tem que estar pronto para renunciar ao conforto do seu trabalho, o conforto do convívio com a família, o conforto de ter abraço dos pais todos os dias. E não vai ser fácil. Não é porque você tomou essa decisão conscientemente falando que quando você estiver vivendo essa experiência, seja ela morar no exterior, tentar uma carreira fora, mudar de cidade, não significa que vai ser fácil, não significa que em todos os dias você vai pensar assim, que ótimo que eu tomei essa decisão, não me arrependo nenhuma. Cara, venho do futuro te dizer que vão ter momentos que você vai se questionar. O que eu tô fazendo aqui? O que eu fiz deixando minha família, o meu emprego para vir para cá? Mas são momentos. O mais importante é que a decisão esteja tomada de forma muito consciente. Porque se a gente toma essa decisão sem essa consciência de tudo que a gente vai renunciar, é muito mais difícil lidar com os desafios que vão vir lá na frente. Então entenda isso. Dizer sim para um sonho é dizer não para várias outras coisas. Antes, durante e depois de realizar esse sonho. Antes, porque muito provavelmente, se você está se planejando para realizar um sonho e a maioria deles gera um custo financeiro, você vai ter que dizer não para várias coisas para conseguir focar no seu objetivo de juntar aquele dinheiro para aquele sonho. Dizer não é dizer não para as pequenas coisas do dia a dia que podem atrasar a realização do seu sonho e também é dizer não para o conforto, para ficar no mesmo lugar, para ficar no mesmo ambiente, para viver a mesma vida. Na maioria das vezes você vai ter que abrir mão de várias outras coisas que também são importantes para você. Por isso é extremamente essencial entender a ordem do que é prioridade na sua vida. Por exemplo, no meu caso, lá em 2019, quando eu terminei minha faculdade, para mim prioridade, acima de tudo, era viver algo novo, era realizar um sonho que eu tinha desde menina, que eu vivi junto, que eu sonhei junto com o meu irmão, que não estava mais aqui, mas que eu tinha que realizar aquilo por mim e por ele. Aquilo era a prioridade. Eu abri mão de um trabalho onde eu podia ter a carreira naquilo que eu me formei, eu abri mão de estar perto dos meus amigos, abri mão de estar perto da minha família, dos meus pais só tinham a mim. Eu disse não para tudo isso e disse sim para realizar o meu sonho. E depois que eu realizei meu sonho, depois de 2, quase 3 anos morando fora, foi quando eu parei e pensei, peraí, as minhas prioridades continuam as mesmas? Poxa, acho que agora as coisas mudaram. Naquele momento, a prioridade de viver experiências diferentes, ela já não estava mais no topo da minha lista, porque eu já tinha conquistado o que eu queria. Eu entendi que naquele momento a prioridade para mim era diferente. Foi quando eu decidi voltar para o Brasil, estar perto dos meus pais, poder abraçar os meus pais, poder dar rede de apoio, poder dar suporte para os meus pais enquanto eles envelheciam. E neste momento, de novo, quando eu fiz uma escolha, eu tive que abrir mão, eu tive que dizer não para várias outras coisas. Poxa, eu tive que dizer não para ganhar em euro, eu tive que dizer não para viajar para vários países diferentes, poder conhecer um país diferente a cada 45, 60 dias. Eu tive que dizer não para uma extrema segurança, para uma qualidade de vida elevadíssima.
difícil, senão pra muitas coisas maravilhosas. De verdade, essa é a parte mais difícil de um intercâmbio. Não é arrumar emprego, não é arrumar casa, não é o começo, é o final. A gente cria laços muito profundos e muito intensos aqui, né? De irmandade, a gente se torna família um do outro. E ter que dizer tchau é assim... Olha, eu não quero nem falar porque... Mas eu tinha plena consciência de que naquele momento as minhas prioridades eram diferentes. E entendi que eu teria que abrir mão daquilo para ter o que eu tenho hoje. E todas essas decisões que vão fazer você abrir mão de alguma coisa, para que elas te deem paz de espírito, elas têm que ser feitas com muita consciência do que você está escolhendo, do que você está abrindo mão. Lembre disso, escolher algo é perder outro algo. A segunda lição que eu quero compartilhar com você é que não existe momento ideal para realizar sonhos. Não existe. Se você está esperando o momento certo, o momento perfeito para realizar algo, na maioria das vezes você nunca vai sair do lugar. Porque a verdade é que a gente nunca vai estar 100% pronto. As coisas nunca vão estar 100% alinhadas. Se você espera o momento ideal para fazer um intercâmbio, para realizar um sonho, para abrir uma empresa, para ter um filho, esse momento nunca vai chegar. Claro que existem os momentos péssimos, os momentos muito ruins, mas o momento perfeito, o momento ideal, ele nunca vai existir. Em todos os meus intercâmbios, ou faltava coragem, ou faltava um pouco de dinheiro, ou faltava um pouco de estrutura. Mesmo assim eu fui, e o que me fez conseguir ter boas experiências de intercâmbio foi, mesmo sem estar 100% pronta, mas é estar preparada, é entender os riscos, é entender os detalhes, é entender o que é necessário, quais são os cuidados que você tem que tomar, qual que é o pior cenário e o melhor cenário daquela experiência ou daquilo que você está querendo construir, querendo viver. A vida acontece no apesar de, não no depois que. Quem geralmente espera o momento ideal nunca sai do lugar, não faça isso. E às vezes as pessoas me perguntam, Sara, você acha que esse é o momento ideal para fazer isso? Embora não exista resposta para essa pergunta, como eu já disse, não existe momento ideal. Mas tem algo muito importante que eu sempre pergunto de volta e que isso tem a ver com a terceira lição que eu aprendi. Eu sempre questiono, me diz uma coisa, você está preparado para assumir a responsabilidade caso isso não dê certo? Caso algo fuja do planejado? Caso não saia exatamente como você pensou, como você sonhou? É aqui que entra um ponto muito importante, que é a terceira lição que eu aprendi, autorresponsabilidade. O maior erro que eu percebi nas pessoas durante os meus 3 intercâmbios e durante esses quase 7 anos que eu trabalho com isso, é que as pessoas terceirizam a decisão delas, nas duas pontas. Quando a pessoa não vai, ela não vai porque alguém disse que não é o melhor momento, porque alguém disse que não vale a pena, porque alguém disse que ela vai gastar muito dinheiro com isso, ou porque alguém disse que foi e não deu certo, ou que ela deveria fazer outra coisa no lugar. Tudo isso é você terceirizar a sua decisão, você não tem autorresponsabilidade, você não está escolhendo algo por você, você está deixando outra pessoa escolher, ou pior, você está tentando tomar a decisão com base no que outras pessoas vão pensar. E na outra ponta, o risco é tão grande quanto, tá? Tem gente que vai e faz acontecer porque o amigo disse que é bom, porque o amigo foi e quer que você vá junto, porque alguém da família tá indo e tá pagando pra você ir junto, ou porque a agência disse que é fácil de conseguir emprego, que é fácil de viver lá fora. No final das contas, você deixa outras pessoas tomarem a decisão de ir, de fazer por você. E aí sabe o que acontece? Na primeira dificuldade que acontece lá na sua experiência, você desiste. É fácil de, na primeira dificuldade, quando você bater com a testa na parede, você fala assim, caramba, isso aqui não era pra mim, me enganaram, vou voltar, vou desistir. Quem não é dono das suas próprias escolhas acaba ficando refém do universo. Qualquer dificuldade acaba virando motivo para desistir. Seja autorresponsável com a sua vida, seja protagonista da sua própria experiência. Ai, não deu certo porque fulano, ai, não deu certo porque a agência. Cara, é a sua vivência, é a sua experiência, é você que tem que fazer dar certo, ou é você que vai fazer dar errado. Seja autorresponsável. A quarta lição que fazer intercâmbio e viajar para tantos países me ensinou é que preconceito é uma... Você entendeu, né? Preconceito é literalmente uma burrice. É uma âncora que te prende e que te impede de se conectar com pessoas incríveis. Sabe o que intercâmbio faz com preconceito? Pulveriza ele. Eu vi bondade em pessoas que
a sociedade me disse para ter medo. A bondade humana, ela não tem passaporte, não tem nacionalidade certa, não tem bandeira, não tem cor, não tem religião, não tem orientação sexual, não tem absolutamente nada disso. É uma barreira mental que te impede, que nos impede de perceber que todos nós somos feitos da mesma matéria-prima. Somos todos feitos pelo mesmo Criador. Quando você expande a sua mente e intercâmbio faz isso com a gente, abre a nossa visão em 360 graus, você entende que o diferente não é perigoso. É só uma nova forma de enxergar a realidade, de enxergar o mundo como ele é. E você tem que entender que não existe só a sua forma de enxergar o mundo. O intercâmbio mostra isso pra gente. Existem várias outras verdades, várias outras realidades, várias outras crenças, e todas elas são e devem ser respeitadas. Porque se você quer que a sua crença, que a sua verdade seja respeitada pelo coleguinha que pensa diferente, você também tem que respeitar o pensamento, a crença, a opinião, a escolha de outras pessoas, da mesma forma. E a quinta é a lição mais profunda de todas, e é a que mais impacta o brasileiro que vive essa experiência de morar fora, de viver outras realidades. A vida não precisa ser essa injustiça que a gente vive aqui no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Se você avalia o índice de Gini, nós estamos acima de 0,5. Aqui, a diferença de qualidade de vida, de dignidade entre a classe alta e um trabalhador de base é assim, ó, é um abismo moral. Mas lá fora, em países desenvolvidos e com liberdade econômica, essa diferença social, ela não é regra. Essa pirâmide, ela é muito mais achatada. Enquanto no Brasil, os 1% mais ricos concentram quase metade da renda nacional, lá fora, em países como a Irlanda, como a Alemanha, o poder de compra é muito mais democrático. Lavar banheiro na Europa te permite frequentar os mesmos restaurantes, fazer compras nos mesmos mercados, viajar para os mesmos destinos de verão, comer exatamente a mesma coisa que o executivo da empresa come. Só um parênteses, tá? Não tô dizendo que você vai ficar rico lavando prato, lavando banheiro lá fora. Estou dizendo que o seu suor lá vale mais do que o seu suor aqui. Não tem a ver com glamour, tem a ver com dignidade, tem a ver com você trabalhar muito, mas o fruto do seu trabalho ser muito mais recompensador, te dar muito mais poder de compra, de consumo, de vivência do que aqui, do que o seu suor aqui. Isso por quê? Né? Porque o sistema lá não pune o trabalhador. Muito pelo contrário. A injustiça social que a gente vive aqui no Brasil é fruto de má gestão e falta de liberdade econômica. Isso é literalmente dignidade. Lá você trabalha muito, mas você vive com dignidade. Essa é a grande diferença daqui. Então, entender isso mudou muito a forma como eu olho para o dinheiro, olho para as oportunidades e como eu valorizo o meu trabalho. E se você sente que esse é o tipo de visão de mundo que falta para você conseguir destravar, conseguir viver uma nova realidade, você precisa estar aqui no Além das Fronteiras comigo. Eu não tô aqui para te vender sonho, eu tô aqui para te dar estratégia para que você realize o seu sonho, independente de qual ele seja. Então, se inscreve para acompanhar os próximos conteúdos que vem por aqui. E a última lição que eu quero compartilhar com você é a mais importante de todas. A sua realidade não precisa estar condicionada pelo CEP onde você nasceu. Quando você escolhe mudar de CEP, e veja, quando eu falo mudar de CEP, não necessariamente significa mudar de país. Às vezes significa mudar de cidade, ir para uma cidade que te dê uma qualidade de vida melhor, realizar o sonho de ter paz de espírito para andar na rua. Quando você escolhe sair do seu CEP, você não está mudando só de lugar, você está mudando de sistema. Principalmente se você opta por sair do país. Você está escolhendo um lugar onde o seu esforço é respeitado. Meus 3 intercâmbios me ensinaram que sim, escolher gera renúncia, mas que a vida realmente recompensa quem tem coragem de fazer essas escolhas. Então, resumindo tudo que eu te falei nesse vídeo, eu queria reforçar que sim, escolher dói, mas ficar parado, ficar no mesmo lugar, ficar estagnado, mata. É muito pior. Pare de esperar pelo momento ideal para tomar essas escolhas ou para viver esses sonhos, porque esse momento ideal não vai chegar.
dá uma picotada, dá uma pulverizada nos seus preconceitos, que eles não vão te levar a lugar nenhum. E lembre de buscar dignidade e não só status. Não tem a ver com a vida glamurosa, com postar viagens, postar compras, comprar iPhone, não tem a ver com isso. Tem a ver com dignidade. E lembra que o tempo vai passar de qualquer jeito. A questão é onde você vai estar quando o tempo passar. Não permite que o lugar onde você nasceu seja um limitador para sua felicidade ou para sua dignidade. E se essas lições fizeram sentido para você de alguma forma, deixa um curtir aqui que me ajuda muito. O canal tá só começando. O Além das Fronteiras é para quem quer parar de ver a vida só pela tela do celular e quer começar a carimbar a própria história. Então fica por aqui que vão vir vários conteúdos para te ajudar com isso. Até o próximo.